Olá, muito boa tarde. Assinala-se esta segunda-feira o Dia Mundial da Alimentação, este ano em torno do tema das migrações. Uma jornada que desafia a mudança de hábitos e a salvaguarda do direito à alimentação para todos, que queremos hoje analisar com os convidados do programa Eclésia, Susana Réfega, diretora executiva da Fundação Fé e Cooperação, Mohamed Abed, da Comunidade Islâmica de Lisboa, e Francisco Sarmento, responsável da FAO em Portugal e na CPLP. Muito boa tarde, obrigado por estarem neste programa, também numa dimensão interreligiosa. É um gosto de falarmos, enfim, infelizmente, de um tema que deveria não ser necessário falar muito dele, mas é necessário continuar a denunciar, de facto, as causas da fome. E começávamos por aí. Francisco Sarmento, que números nos indicam a fome que continua no mundo? Os números têm variado ligeiramente, há uma ligeira tendência para acréscimo, ultrapassam os 800 milhões de pessoas, mas eu acho que mais importante do que os números é pensar que o único número aceitável numa situação como esta é zero. É zero. Uhum. Portanto, variações de 10% mais ou 10% menos, eu penso que, de facto, não farão tanta diferença assim. Além da questão da fome, chamar a atenção que há um conjunto de outras situações derivadas da alimentação que hoje já totalizam um número maior do que aquele que diz respeito às pessoas subnutridas. Não é? Estamos a falar concretamente. Por exemplo, há aqui esta questão da fome relacionada com as migrações. É a população que se vê obrigada a sair dos seus contextos de origem é aquela que está mais vulnerável e a que passa mais fome? Normalmente é a população que está mais vulnerável, obviamente, mesmo quando se consideram catástrofes naturais ou até derivadas da mudança climática ou a ação humana, como sejam conflitos políticos, militares ou guerra. Obviamente que são as populações que estão numa situação de maior vulnerabilidade as primeiras afetadas. Portanto, poderíamos dizer, de certa maneira, que são refugiados da fome. Há aqui uma ligação muito forte entre os dois processos. Mas não apenas da fome enquanto subnutrição, mas de pessoas que estão numa situação de vulnerabilidade porque perderam, de alguma maneira, as suas bases de sustento e de fixação nos territórios onde vivem. Estão numa agricultura de subsistência e normalmente tem a ver precisamente com a questão agrícola e rural, e por isso as cidades estão cada vez com mais habitantes. Não é? O êxodo rural é enorme. Susana Réfega, porquê é que este tema preocupa tanto a Fundação Fé e Cooperação? Pela sua centralidade. De facto, a alimentação é um direito humano. Nós, quando pensamos o novo plano estratégico da FEC, olhámos para dentro de tanta área que há para trabalhar o que era central, e dentro dos direitos humanos este foi um dos que decidimos trabalhar, o direito à alimentação, a uma alimentação adequada para todos. É um direito de todos os dias, é um direito que às vezes aqui na Europa quase damos como adquirido, mas que não está presente na vida de tantas pessoas pelo mundo fora. E por isso optámos por trabalhar este tema numa lógica quer de, aqui em Portugal, sensibilização, educação, uma lógica de uma cidadania mais global, e também com os nossos parceiros em Angola, na Guiné-Bissau e em Moçambique, numa lógica de desenvolvimento rural e numa aposta de uma alimentação que possa chegar lá às populações mais vulneráveis, como dizia o Francisco. Porque cumprir a Agenda 2030 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável passa muito por esse desenvolvimento das zonas mais rurais, onde a fome perdura. Sim, é um dos dados que continua a ser paradoxal, é sabermos que 50% das pessoas que passam fome são agricultores, são pequenos agricultores. E isso muitas vezes é chocante porque pensamos que são aqueles que produzem a alimentação que muitas vezes estão mais vulneráveis ou pelas alterações climáticas ou por questões de terra, que é outra problemática muito importante, terra que é tirada aos pequenos agricultores. Por isso, os pequenos agricultores estão entre aqueles com quem queremos trabalhar porque vemos que são os que mais contribuem para produzir alimento, mas também os mais vulneráveis a sofrerem a sua falta. Perguntava ao Mohamed Abed de que forma é que este problema da fome atinge a comunidade islâmica, de que forma é que olham para ele também, uma vez que é uma população, enfim, que anda muito na mobilidade, não é? Atinge de uma forma muito violenta, naturalmente, mas gostava só de fazer aqui um pequeno reparo de que, infelizmente, é com pena que nós vemos de que, para se falar sobre a fome, por exemplo, tem que se fazer programas, tem que se fazer convenções, tem que se fazer palestras, uma série de situações, quando é uma coisa essencial. Uma pessoa nasce, tem de comer.
E é pena que isso suceda. Qualquer dia, da maneira como o mundo está a desenvolver e para onde caminha, respirar também vai ser um problema. Portanto, há uma preocupação religiosa nesse sentido, porque ultimamente até, devido às crises políticas, que não têm nada a ver contra o bem-estar das pessoas, as pessoas migram para melhores sítios. E, infelizmente, para esses sítios onde é que vão, também não conseguem ter as condições. E a fome é a primeira situação que se fica deparada, principalmente para as crianças. Não é? Mas há uma grande preocupação nossa, e nós, a religião em si, defende, tem versículos no Alcorão que realmente que apelam, que não digo que seja uma exigência, mas apela à consciência das pessoas e somos educados para nunca esquecer o próximo. Esta noite, na Mesquita de Lisboa, uma iniciativa interreligiosa vai, enfim, colocar este tema no centro de debates e também de diálogos entre os presentes. Mas antes de apresentar essa iniciativa, gostava de vos perguntar até que ponto é que este problema da fome de que forma é que ele tem de ser combatido? Porque nós vemos uma situação de fome, lá vamos a correr levar um bocadinho de pão. Raramente nos preocupamos por transformar a situação para que aquela pessoa tenha o direito ao seu alimento. E isto acontece à pequena escala, mas acontece também à escala internacional. Há aqui um problema também de abordagem do assunto que vão ser necessárias muitas gerações para ultrapassar. Esperemos que não. Disse bem, acho que a fome é essencialmente, por aquilo que também referiu, um problema político. Portanto, havendo vontade política, acaba-se com a fome, naturalmente. E nesse sentido, os Estados-membros das Nações Unidas, junto à FAO, aprovaram há vários anos umas diretrizes voluntárias para a realização do direito humano à alimentação adequada. É um direito humano e estamos a falar da alimentação adequada, não é qualquer alimentação, é uma alimentação que permite às pessoas ter e levar uma vida saudável, com uma alimentação que seja adequada a essa vida saudável, mas ao mesmo tempo aos seus padrões culturais. E este é um dos grandes problemas de hoje em dia. Ou tentamos resolver as causas estruturais da fome, e isso é uma ação política, repito, uma questão de vontade política, não só da fome, como de todos os problemas do sistema alimentar que estão relacionados com, hoje em dia, com a obesidade, a hipertensão, o cancro. Na realidade, a ligação entre a questão da fome e a questão das migrações tem a paz no centro disto tudo. Porque, provavelmente, hoje, o maior significado da paz é a capacidade da humanidade de se reinventar de forma sustentável e inclusiva. E aí a alimentação é central a esse processo. Daí a centralidade das diretrizes voluntárias para o direito humano à alimentação. Para não ficarmos num discurso teórico, é que depende de cada pessoa? Provavelmente, como cidadão, como cidadã, trabalhar no sentido de que o seu partido, que o seu governo tenha esta causa como uma das prioridades de desenvolvimento sustentável. Há comportamentos pessoais nacional. também a transformar? Há, obviamente. Há cuidados com a alimentação que temos, obviamente, a alimentação saudável, a quantidade dos alimentos. Permita-me, o Sr. Representante da Comunidade Islâmica, o próprio Islão refere isso. Comer pouco, temos 3 partes no estômago, uma é para a comida, a outra é para o ar, a outra é para a água e a água só depois de comermos. Portanto, isto é uma questão de consciência, também é uma questão de bom senso e, obviamente, procurar, eu costumo dizer assim, se pudermos evitar comer aquilo que a nossa avó não reconheceria como comida, certamente estaremos num bom caminho em relação à comida mais adequada para termos uma vida saudável. De facto, muitas vezes é só o bom senso que interessa, não é? Como é tudo na vida, não é? O bom senso. Por aí chegámos lá. Susana, o Papa... À hora que estamos a gravar isto uns dias antes, mas o Papa foi à FAO. Há mais uma voz a sensibilizar para este problema. As organizações da sociedade civil e as religiosas apelam também para este problema. Que passos podem ser dados para que, de facto, a fome vá diminuindo? Sim, o Papa, de facto, tem sido um grande aliado nesta questão da alimentação, da justiça social, que é todos terem direito à alimentação, muito em linha também da Laudato Si, portanto há aqui todo um caminho, não é, que tem sido feito de olhar para a alimentação, de olhar para esta casa comum que nos dá de comer e como é que a mantemos para ela continuar a produzir alimento, e de facto o Papa Francisco tem mostrado também, que acho que é muito importante, este diálogo entre as confissões religiosas e também os organismos públicos, onde estão os decisores políticos, onde estão os Estados. Eu concordo com o Francisco, a questão da fome é essencialmente uma questão política, mas o Papa Francisco tem-nos mostrado que cada um depois tem um papel a fazer, onde vive, com o seu estilo de vida,
porque comer também é um ato político, não é? O que nós pomos no nosso prato também diz das nossas opções, e depois a vários níveis. Na FEC temos trabalhado um bocadinho estas dimensões, quer ao nível dos comportamentos individuais, apostando muito no trabalho com crianças que estão mais permeáveis para mudar. Sabemos que mudar hábitos alimentares é difícil, e, portanto, trabalhando com escolas, mas também numa dimensão mais política, através da rede europeia que fazemos parte, que visa influenciar, então, os decisores para que façam aquilo que muitas vezes dizem ser necessário fazer relativamente a esta questão. E é curioso falarmos deste tema quando ainda há muito pouco, e continuamos a falar nele, que é um outro, que é o desperdício alimentar. Estão os dois ligados. Muitas vezes, num sítios há desperdício e noutros sítios há falta, não é? Este São o paradoxo do nosso mundo atual e da globalização. E, portanto, o desperdício alimentar é, sem dúvida, uma outra forma de combater a fome, ou pelo menos de procurar uma maior coerência na relação que temos com a alimentação. É este também um setor, Mohamed Abed, em que as religiões podem, de facto, dar um grande contributo para uma mudança cultural que é necessário também passar por este ambiente? É verdade, é verdade. A religião, ou as religiões, têm uma grande responsabilidade na educação e formação das pessoas. Muitíssimo importante. Se bem muitas das vezes o Estado descura a importância e o papel das religiões. Retira-nos essa possibilidade? De certa forma, sim. De certa forma, sim. Eu posso dizer, por exemplo, de que as pessoas julgam que, ao mandar as crianças para escolas para estudarem, julgam que a escola desempenha todo o papel. Mas não. A educação começa em casa. A formação pode ser na escola, mas a educação é em casa. Ora, se nós tivermos maus hábitos em casa, naturalmente é isso que nós transmitimos às nossas crianças. Portanto, em casa, desde cedo, é que nós temos que começar a habituar as crianças para dar o valor àquilo que comem. A criança pode comer aquilo que quer, às vezes que quer, mas dentro de determinadas medidas. Dizer, tu vais comer, mas atenção, não estragues a comida. Porque aquilo que estás aqui a estragar, deixar no prato, se calhar milhares de pessoas estão a lutar para ter um bocadinho daquilo que deixaste no prato. Portanto, é essa educação que nós temos que começar a dar nas escolas às nossas crianças, e principalmente em casa, e aquilo que nós fazemos, tentamos fazer na comunidade e no Islão. Aliás, nós temos aqui um aspecto importante, que é o Ramadão, por exemplo. Naturalmente que as pessoas sabem que no Ramadão nós, enfim, estamos restritos na alimentação e não comemos de nascer o pôr do sol, mas há aqui uma componente muito importante, é que se ao longo das 9, 8, 10 horas ou 12 horas, neste momento no verão que sucede, se alguém nos vier dizer, olha, estamos com fome, ajuda-me, nós no meio do jejum, se calhar conseguimos dar valor ao que é que aquela pessoa diz que está a ter fome. Quando estamos bem, alguém nos pede, olhamos para a pessoa e dizemos, pronto, ele está com fome, toma lá uma coisa qualquer, mas na esquina seguinte nós já esquecemos o que é que aquela pessoa pediu. Mas estando de jejum, onde é que não comemos e não bebemos, ao fim de tantas horas, que alguém diz que está com fome, é que nós conseguimos avaliar que aquela pessoa sabe exatamente o que é que está com fome. Portanto, é essa educação também que faz com que esse princípio religioso esteja sempre subjacente na nossa educação perante as crianças, não é? Enfim, e os nossos jovens também. Por isso, acolhem na noite desta segunda-feira um encontro interreligioso na Mesquita de Lisboa, todos à mesa, por uma mesa para todos. Que acolhimento vai ser feito pela comunidade islâmica? É assim, isto vem na sequência das torturas que nós temos estado a organizar. Nós temos uma parceria com a Lusófona, já há 3 anos para cá, e com uma regularidade, uma vez por mês, quando não é assim tanto, é 2 vezes, 1 e 2 meses pelo menos, temos jantares torturas. Em que primeiro temos o jantar, estamos a conviver, portanto, regime do buffet, as pessoas comem aquilo que lhes apetece, e depois vamos para a tortulha, uma coisa muito informal. E será nessa tortulha que nós vamos abordar esses temas. Portanto, não é nada com grandes formalismos, estamos todos lá, estamos a partilhar ideias, é com esse objetivo que nós vamos tentar sensibilizar para essa questão da fome, não é? E a FEC encontrou aqui o ambiente ideal para colocar este problema em debate público. Sim, achamos que era importante assinalar o dia. Nessa dimensão interreligiosa, não é? Sim, exatamente. Assinalar o dia, também com uma carga simbólica importante entre as várias confissões religiosas e podermos, à volta da mesa, que é precisamente um espaço propício ao diálogo, à troca de ideias, e por isso, quando conversámos, achámos muito interessante esta ideia de poder haver primeiro uma refeição que se partilha e onde se conversa, depois ter um momento em que então se vai falar do direito à alimentação, enquanto direito humano, enquanto trabalho que se pode fazer nesta área, e depois também haverá um momento em que as diferentes confissões religiosas vão partilhar e dar testemunho do que já vão fazendo
ao seu nível, localmente, sobre a questão da alimentação. Portanto, teremos aqui vários momentos e no fim da noite, então, será assinado um manifesto sobre o direito à alimentação para a tal dimensão mais política que também achamos importante associar para depois ser entregue a decisores políticos aqui em Portugal. Por isso, uma iniciativa aberta a todas as pessoas? É uma iniciativa aberta, é preciso inscrição, agora já é um bocadinho, já estamos em cima da hora, mas quem quiser muito ir ainda se calhar pode tentar inscrever-se. É sobretudo, esperamos um espaço que possa ser um espaço forte de comunhão e de diálogo interreligioso sobre uma questão que é muito humana e, portanto, presente na vida de todos. E por isso também muito religiosa, não é? Exatamente. Como muito humana, é muito religiosa. Se me permite, nós até estamos a pensar em aproveitar esta semana, para termos uma atividade complementar. Porque todas as confissões têm atividades na rua que privilegiam, beneficiam as pessoas carenciadas, as pessoas sem abrigos. E como na sexta-feira é o dia onde é que a comunidade faz a sua campanha, que se chama Sopa para Todos, onde é que damos as refeições às pessoas carenciadas, tanto na mesquita como na rua, a ideia seria também convidar as confissões religiosas para partilharem connosco esse dia, na sexta-feira. Portanto, segunda-feira estamos a conversar, etc., mas vamos para a prática. O que é que estamos a fazer? Estamos a fazer isto. Estamos na rua, juntamos as confissões que queiram participar e juntos vamos contribuir para minimizar as carências das pessoas. Pequenos passos que acredito ajudem muito a resolver um grande problema, e aproveitava a presença de Francisco Sarmento aqui no programa para nos falar um pouco desta problemática na comunidade de língua portuguesa. Acredito que nos diferentes países ela é atingida de forma diferente, mas qual o papel da CPLP para a combater? Eu gostaria aqui até de certa forma, de dar um sinal de otimismo, e acho que temos alguns motivos para comemorar, até com alguma alegria, o Dia Mundial da Alimentação, no que diz respeito à CPLP. A CPLP, pese embora todas as dificuldades e todas as diferenças entre os países e as próprias dificuldades de uma organização que é jovem, que ainda é jovem, conseguiu, ao nível mundial, ter uma coisa única, que é ter criado, praticamente em todos os países, órgãos aprovados pelos Conselhos de Ministros ou pelas Assembleias da República, que são comitês para a segurança alimentar e nutricional, onde a sociedade civil tem o direito de estar sentada à mesa, o setor privado também, a academia, as universidades e os ministérios com ação relevante nesta área. Ou seja, pôs como prioridade política o trabalho conjunto e coordenado para abordar estas matérias. E hoje a grande maioria dos países da CPLP tem estes órgãos instalados após 4 anos, após a aprovação da Estratégia de Segurança Alimentar da CPLP, e tem também um órgão regional que é o único, é a única comunidade regional que o tem, e portanto isso mostra um claro compromisso político, digamos assim, com a erradicação da fome e a resolução dos problemas da má nutrição. Portanto, isto para mim, obviamente, é um sinal positivo e que acho que deve ser elogiado. Gostaria apenas de completar isto dizendo que também a CPLP, em função desta arquitetura, foi a única região, considerando a CPLP uma região, que aprovou diretrizes concretas para os governos, e os próprios governos aprovaram, para apoiarem o fortalecimento dos seus agricultores familiares. Aquilo que há pouco dizíamos, que era a base e uma das causas estruturais, quer do problema das migrações, quer da desertificação rural, quer dos problemas da alimentação inadequada, enfim, uma série de problemas. Portanto, a CPLP aprovou esses documentos e é talvez a única organização regional que neste momento começa a fazer a sua implementação, incluindo Portugal, que já agora permitam-me, e é importante que se diga, vai organizar em janeiro de 2018 uma reunião de alto nível sobre o tema da agricultura familiar, envolvendo todos os países da CPLP e trazendo a Lisboa o diretor-geral da FAO, o diretor-geral do FIDA e de outras organizações internacionais com responsabilidade nesta matéria. Portanto, eu penso que temos que reconhecer também e dar a devida atenção àquilo que de positivo vai sendo feito e que eventualmente poderá dar resultados a curto ou médio prazo. E que são iniciativas também muito positivas para dar a conhecer organizações como a FAO, que, enfim, está lá longe, não é? Mas que trabalha todos os dias para o combate à fome no mundo. Agradeço por terem estado aqui no programa Eclésia e felicidades para o vosso trabalho, no caso agora neste do combate à fome que continua a existir. Muito obrigado. Obrigado. Mais logo, o programa Eclésia passa também na rádio, na Antena 1, onde lhes fazemos companhia pelas 22h45. Votos de boa tarde, até amanhã se Deus quiser.